Agora, candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei num púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então, vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já, São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro em andar em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje, um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros, que é se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu estou avisando é o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é o bandido ser tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem um risco de matar inocentes? Eu estou falando isso porque o senhor está falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não, não temo. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, estava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas, uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação do mesmo fato. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. O título olha só, prendeu, matou, para falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, está cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente.
porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou, não tem outro caminho. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. O senhor se inspira muito, e eu ouço muito o senhor falar do Bukele em El Salvador. Eu queria saber do senhor se é nisso aqui que o senhor se inspira, agora ampliando mais para o plano de segurança como um todo. Olha só, a gente sabe, ele reduziu de forma drástica o crime, mas olha só que custo. Prisão sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e até tatuagem. O senhor sabe disso, o senhor acompanha. Isso aqui é a fórmula. Queria saber se o senhor vai fazer uma coisa parecida dessas no Brasil. A fórmula é o que está disposto no livro amarelo e boa parte daquilo que a gente defende passou agora no Congresso Mas isso Nacional. aqui que eu falei, o senhor bebe nessa fonte? Não, eu bebo na fonte da capacidade de ação e resolução do Estado. El Salvador não é igual ao Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu respeito e acredito muito na ideia de que o poder executivo tem que ser capaz novamente de executar coisas. As pessoas em El Salvador não tinham mais autoestima, as pessoas não conseguiam andar nas ruas. E ele teve um approach, ele teve uma vontade de ação que ele conseguiu realizar e concretizar uma mudança. Eu respeito isso. Agora, o Brasil não é El Salvador. Eu não vou concordar com tudo que ele faça, nem ele vai concordar, eventualmente, me tornando presidente, com tudo que eu faça. O Noboa, se vocês pegarem um caso, para fazer uma crítica boa ao modelo de El Salvador, o Noboa tentou copiar o que o Bukele fez em El Salvador num contexto equatoriano. Não funcionou como El Salvador, porque o Equador tem um tráfico internacional de drogas, tem um cartel chamado Los Lobos, poderosíssimo. Mas onde é a diferença do senhor para ele, então? Já que Eu a gente não está falando da faria, diferença. lá, criticam que ele faz, por exemplo, julgamentos coletivos ou prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição Exato, aqui não permite. mas não é uma transposição. O que o Bukele fez está num contexto eu salvadorenho, dentro de um sistema normativo dele. O que nós vamos fazer vai ser dentro de um contexto nosso, com as dificuldades e vicissitudes de um país como o Brasil. O crime organizado no Brasil é muito diferente de El Salvador. O PCC não existe. Você tentar explicar para uma pessoa de El Salvador o que é o PCC, ele mesmo não vai entender. Os Estados Unidos não entendem como funciona o PCC. Os mecanismos que você vai ter de enfrentamento serão outros. Agora, a vontade de agir para resolver esses problemas tem que ser a mesma. A vontade, a disposição do líder em resolver um problema histórico. Desculpa, vale a pena pegar um outro cara que eu cito, que é o Milei. Milei estava na convenção do Flávio Bolsonaro agora. Eu não teria nenhum motivo para falar, eu gosto, eu acho o Milei maravilhoso. Dito isso, a intenção do Milei, durante a campanha, de falar dos problemas econômicos argentinos, mesmo quando impopulares, é uma dinâmica que eu gosto também. O Brasil é igual à Argentina? Não, as potencialidades são diferentes. Mas então, já que a gente está falando de Brasil, vamos fazer um ponto a ponto Por aqui. favor. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Redução drástica de habeas corpus. O habeas corpus, se você cometeu um crime hediondo, você não tem direito ao habeas corpus. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que ter acesso a advogado. Julgamentos coletivos, o senhor já falou Não, que pelo é amor de com Deus. prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, para você ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado é a Mas intenção. essa é a forma, é a bula. Se essa é a bula... Não, a bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios, a ideia de que você vai tratar a facção criminosa como um ente anômalo dentro da sua sociedade. E aí você vai ampliar a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, ele criou um estado de exceção. O estado de exceção... Eu quero, só para a gente entrar nisso, mas é a antes... minha resposta para ela. Não, mas é porque eu vou complementar e você vai Então, ter tá chance bom. de dar resposta para as duas. São muitos vídeos, muitas falas suas em que o senhor parece ter muito mais inspiração, se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. E aqui, de novo, eu acho que vale a pena dizer como o Bukele conseguiu essa fórmula, como ele chegou à implantação dessa fórmula. Ele demitiu todos os ministros da Corte Constitucional, ele aposentou compulsoriamente 1/3 dos juízes, hoje ele controla o Congresso de lá, a Assembleia, a imprensa não é livre, muitos jornalistas tiveram que sair do país para não serem presos, basicamente, em outras palavras, não há democracia por lá. E no seu plano de governo, o senhor deixa muito claro que o senhor vai combater o crime fazendo decretos sucessivos de estado de defesa e que essa é a sua IGLO, que essa é a sua fórmula.
O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto a o custo de um regime autoritário ou de atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar contra as suas medidas, por exemplo? Não, eu não vou atropelar nada, vou fazer o estrito cumprimento da lei. O estado de defesa, que é necessário para que uma operação policial aconteça em uma favela ou numa cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então você não vai fazer nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele, eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos, eu não sou neto de palestinos, eu tenho outra família, eu nasci na Moca, eu moro no Brasil e eu vou criar políticas de segurança muito duras para destruir o crime num contexto brasileiro. Não adianta achar que é uma regra de 3. Porque senão eu vou falar o seguinte, olha, um país que virou uma ditadura foi a Venezuela e um dos momentos para a criação da ditadura foi o senhor Hugo Chávez crescer a economia de maneira artificial e aplicar políticas sociais. Isso significa que se eu aplicar políticas sociais e crescer o país economicamente, eu vou virar um ditador? Não. Isso significa que eu vou ter que deixar de fazer políticas econômicas e sociais para crescer um país? Não. Eu estou falando que uma coisa não precisa ser correlacionada com a outra. Você pode ter políticas de segurança séria e você pode ser um democrata. E essas coisas cabem numa democracia. Você não está vendo eu falar, vou sobrepor a democracia brasileira em nome do meu... Não, o combate ao crime, inclusive, é uma maneira de garantir a existência da democracia brasileira. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe... Qual o modelo democrático aqui? Há uma ficção de democracia nesse sentido. A melhor maneira de garantir a democracia é você garantir que os instrumentos republicanos do Estado funcionem. Senão você não tem nada. Eu fui para uma cidade no Ceará que chama Santa Quitéria. Essa cidade foi tomada pelo Comando Vermelho. O prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho. Ele importou aqui do Rio de Janeiro um monte de bandido. Da cidade dos bairros abandonados, não é isso? Não. Isso é Uraponga. Santa Quitéria é uma cidade que tem urânio. Inclusive, eu acho que tem um parente do Kassab lá, próximo, que ainda atua na área. Santa Quitéria, o prefeito ganhou a eleição chamando membros do Comando Vermelho para participar, servindo como capangas, impedindo que as pessoas votassem. E isso não é opinião minha, ele foi afastado por conta disso, pegaram a relação com o Comando Vermelho. Como é que eu vou atuar ali? Se o Comando Vermelho esconde arma na casa das pessoas, uma GLO, às vezes, lá não será suficiente para eu pegar um bandido que se esconde na casa de alguém. Você precisa de um instrumento do Estado de Defesa naquele local. Mas o senhor fala desses sucessivos decretos de Estado de Defesa... Pontuais em locais diferentes. Eu sei, mas como é que garante, o senhor sabe, suspende direitos? A gente vai atuar... Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com o crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Aí é acreditar numa ficção de que aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. O direito que está na Constituição é nominal para ele. Aquela pessoa nunca viu um direito. A vida, a liberdade, propriedade, direitos humanos de primeira geração, a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. A pessoa dispõe disso, uma favela? Se eu pegar, chamar vocês pra gente andar agora num complexo alemão. Estou falando de prisões sem mandado, o senhor sabe disso, o senhor fez... Não prisões... estou falando de sair prendendo moradores aleatórios. Mas se suspender direitos... Eu estou perguntando como é que garante que isso não vai acontecer. De acordo com a lógica do próprio direito que a gente está aplicando, aqui não é nem a gente que está querendo, porque já passou essa legislação das facções. Você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial, não o morador. Mas aí a gente está falando de decreto de Estado de Defesa. O decreto de Estado de Defesa é para você fazer operações e nestas operações você ter os instrumentos de Estado para buscar os bandidos. Se você é uma dona de casa que teve sua casa, por exemplo, invadida, para dar um caso concreto que acontece aqui no Rio de Janeiro, conversando com membros do BOP, eles explicando as dificuldades e porque é o próprio BOP que é favorável a isso. Se é um morador de uma dona de casa, que aí vem o bandido e ele se esconde na sua casa e coloca armas na sua casa, eu preciso entrar na sua casa para retirar ele. Agora, você não vai ser retirada. A investigação que levou o Estado a saber, este aqui é um membro do Comando Vermelho que está operando nessa favela, não necessariamente vai buscar você simplesmente porque sim. Apenas a polícia tem mais meios de ação para poder buscar ele. E eu queria entender como é que isso vai se dar, porque no seu plano de governo, o senhor vai cuidar da segurança pública por meio desses institutos, o Estado de Defesa e a GLO. Posso claro complementar? Esses são os instrumentos excepcionais para eu vencer a guerra contra eles. Eu quero viver um país de normalidade. Eu não quero precisar de fazer nada. Eu quero fazer o que for meramente necessário para recuperar os territórios. Ok, entendi. Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de Estado de Defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 dias. Que pode ser prorrogado. 30 dias sim. E mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte:
Ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do estado de defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é feito o enfrentamento. Você tem dois modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem duas operações de crime organizado no Brasil. Uma é a operação do Comando Vermelho, que é uma operação territorial. Ela é uma operação muito similar à que tem em El Salvador, que é a ocupação de território e atividades econômicas ilegais que acontecem naquele território. Essa é uma operação mais fácil que o Estado de Defesa debela ela de maneira mais intensa. Eu consigo pegar todos os grandes nódulos, as regiões em que eles têm boa parte do faturamento, em um período de tempo menor, eu consigo tocar as operações e fazer isso. A do PCC é diferente. A do PCC é o que eu chamo de operação vertical, porque a infiltração deles é institucional. É o que torna um país um narco-estado. É mais parecido com Colômbia, como houve problema com eles, é parecido com o México. Na infiltração vertical, olha só o trabalho de articulação do Estado que você tem que ter. Você tem que ter o trabalho de inteligência com o COAF, você tem que ter um trabalho de divulgação da Polícia Federal, você vai ter que detectar dinheiro que entra e sai, você vai ter que fazer compromisso de cooperação com outras nações. Por exemplo, Holanda, eu encontrei embaixador da Holanda. Encontrei, não sei se é tipo, um corpo diplomático holandês, reclamando, olha, a droga vai parar no porto de Roterdã, porque o PCC exporta a droga que sai de São Paulo e vai para Roterdã. Então eu tenho que falar com outras nações. Eu tenho que ir com a Bolívia lá na fronteira evitar a entrada da droga, e eu tenho que ter a Marinha atuando lá no rio Amazonas, na bacia amazônica, para evitar a entrada de droga por via fluvial. Eu tenho que ir no Porto de Santos, eventualmente fazer lá no Porto uma intervenção, porque a droga é escoada por lá. Eu tenho que recuperar o território da Baixada Santista. Eu estou fazendo compromisso com polícias de estados diferentes, o uso de forças armadas, tanto a aeronáutica quanto a marinha, em áreas diferentes, a atuação da nossa força diplomática em áreas diferentes. Eu estou falando de uma atuação hipercoordenada com diferentes órgãos do governo, inclusive com outras nações. Agora... Então, o que eu quero dizer, desculpa Sadi, é que é muito complexo. Então, cada remédio para cada área é diferente. Agora, o Estado de Defesa, ele representa a resposta para a reocupação de algo que é constitucional, que é o controle do nosso próprio território. Agora... Eu preciso retomar o meu território. Viver a Desculpa, Sadi, mas 5 segundinhos. Eu já passo a bola. Não é o mal de cara que faz live, eu gosto de falar. Se eu não recuperar o território, eu não estou cumprindo eu estou prevaricando como presidente. Eu preciso recuperar o território, senão o Brasil não é um país. Agora, é uma piada. candidato, como é que vai fechar essa conta? O senhor falou dos superpresídios, tá? Isso tem aos montes, nas falas do senhor, tá no plano de governo. O senhor se inspira no Secote, falando em El Salvador. Isso eu gosto muito. Então, o senhor acabou de repetir isso aqui. Mas como é que vai fechar essa conta? Porque o senhor promete cortar 3 trilhões. O senhor quer construir superpresídio. De onde vai sair esse dinheiro? O novo regime fiscal, o corte de gastos não é... no papel, matemática. Não, matemática, de maneira clara. Eu preciso fazer o corte de gastos que tem um novo regime fiscal. O que é o novo regime fiscal? Tudo aquilo que envolva gatilhos para aumento automático de gastos, por exemplo, as indexações e as vinculações, eles vão virar corte, a redução deles vai virar superávit. E eu vou resolver questões orçamentárias com esse superávit. Tudo que for corte de gasto, vira aumento em investimento. E presídio é um gasto que o Estado vai ter que fazer um investimento em infraestrutura para receber esse corpo prisional. Então, eu vou ter que gerar espaço fiscal para investir nisso também. Quanto que gasta hoje? Qual é o gasto hoje com presídio? Eu não sei estimular aqui quanto eu gasto com presídio. Eu sei que eu preciso construir de 300 a 500 mil vagas. O senhor tem o senhor está falando das vagas, ainda falando de violência. Eu queria falar um pouco de feminicídio. O senhor acompanha os números. A gente viu uma redução dos crimes violentos como homicídio, latrocínio em 2025, mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde no ano passado. 4%. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da lei de responsabilidade gerencial. O que é lei de responsabilidade gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer. Inclusive, eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher. Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico? Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha o tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar
celular agora para falar que gosta de Mas mulher. porque você falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupo, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na lei de responsabilidade gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer como a métrica geral para a lei de responsabilidade gerencial nos Mas o municípios que e estados que, brasileiros. onde é, desculpa, a lei de responsabilidade gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu lá o livro amarelo? Li. O que a lei de responsabilidade gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está, deixa eu complementar aqui, que é importante, ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios, e entes estaduais. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores da lei de responsabilidade gerencial, que são colocados para os municípios, está ali saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Vacina. Um deles que está incluso é violência contra a mulher. São os indicadores e as políticas que vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas pelos municípios. E o governo federal cobra. Se o prefeito não entrega esses indicadores, de acordo com a nossa regra da lei de responsabilidade gerencial, ele pode se tornar inelegível. E se ele consegue entregar essas metas com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais emendas. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Então, o combate ao feminicídio, o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Não, é um tema. Em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Para o combate eu ao defendo feminicídio? todo tipo de violência, Por que que incluindo você não- violência contra a mulher. Não, mas eu vou ler para o senhor o que é feminicídio. E aí o senhor me bem. disse se concorda. Assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não Estou acho? perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive, não é reportado. Inclusive, assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que há uma espécie de uma naturalização e as pessoas tentam manter os núcleos familiares, achando que a violência... Porque o homem que comete, não só o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é o mesmo homem que fala tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que está cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta. Então você tem um número gigantesco de casos não reportados. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Né? Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas eu já não acho foi- que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, É né? porque Qual que é falta- o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso Vou dar um no exemplo. seu plano de Não, governo, eu vou dar um exemplo. candidato. O senhor falou da lei de responsabilidade Gerencial. Eu confesso que custei a encontrar uma vínculo? prioridade do seu governo para redução de feminicídio. Desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A lei de responsabilidade gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano. E a de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher, é um elemento central disso.
Usar tecnologia, por exemplo, o governo do estado de São Paulo veio com a tornezeleira eletrônica, ela tem o rastreamento, a geolocalização, e a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate que eles estão ficando próximos, é acionado uma viatura. Tem um outro elemento que também entra aí. Há uma parte dos casos de violência contra a mulher, e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões, centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe, é de que a mulher não tem o acesso, existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Que eu continuar, vocês falaram que eu não me importo com o assunto, os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher que precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, e que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligada à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação. Isso é um ponto, candidato. Eu não disse que o senhor não se importa com o assunto. Eu disse que, lendo o seu plano de governo, eu não vi esse assunto sendo Natuza, abordado. mas eu também falo pouco de esgoto e água. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.